18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você que está ligado na 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Começando mais uma edição do programa 18 horas nesta terça-feira, 24 de agosto, ano 2021. Karime Leão, boa noite. Boa noite, Carlão. Tudo certo, bem? Tudo bacana? Tudo certo. Lindo. Vambora. Muito boa noite pra lindo. você, sintonizado aqui em 100,7. Muito obrigada pela sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. 6 e 1. 18 horas. Karime Leão, e hoje nós perdemos, né, Charlie Watts, baterista dos Rolling Stones. Ele morreu em Londres aos 80 anos de idade. Olha aí. A causa não foi revelada. Com Mick Jagger e Keith Richards, Watts estava entre os membros mais antigos da grande banda, hein, Karime? Rolling Stones, banda que começou lá com os Beatles, né? Lendária. E estão aí até hoje. Lendária, né, gente? Ele entrou aí para os Stones em 1963. Curiosidade, tá? Ele não estava botando muita fé, não. Ele já chegou a dizer que quando os ensaios começaram, imaginava que aquilo não duraria mais do que um mês. Garagem. Imagina. Né? O Watts era fã de outro estilo musical, gente. Ele aprendeu a tocar bateria tentando imitar o som dos músicos de jazz que ouvia nos discos. Karime, ele tocava banjo e transformou, né, o instrumento banjo de percussão numa bateria. Ele fazia o banjo, né? Ele batia. Ele pegou fazia uma percussão, ele, né, no banjo. Tirou as cordas, tinha um coro ali, daí ele improvisou um instrumento ali, naquele instrumento que ele tinha do banjo, pra já sair fazendo percussão. E aí, né? ele ganhou a bateria e virou, né, o baterista dos Rolling Stones. E hoje nós, inclusive, Karime, nós vamos fazer uma homenagem ao Charlie na playlist do 18 horas com uma música que ele tocando nos Rolling Stones, Karime. É claro, ora, homenagem muito que merecida. 6 e 2 em Manaus, boa noite. 18 horas. E agora nós vamos aos destaques do 18 horas desta terça-feira. O Tribunal de Contas do Estado suspende licitações milionárias do governo do Amazonas, suspeitas de irregularidades. E consumidores de vários bairros da cidade reclamam das consecutivas quedas de energia que acontecem durante um único dia. Sindicato de Trabalhadores da Educação do Amazonas critica projeto Educação Premiada do governo do estado, que exclui bonificação e 16º salário do professor. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora em mais uma edição do 18 horas. Vamos juntos com você até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Muito bem, a Prefeitura de Manaus já bateu o martelo. Fará sim a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19. Olha aí, a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Segundo a secretária municipal de saúde, a Chádia Frasch, a aplicação dessa terceira dose aqui em Manaus depende somente, é claro, aí da disponibilidade de novas doses para a capital, Karime. Pois é, aquele reforço da vacina que já está acontecendo em vários países, inclusive o Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio também já anunciou que vai começar a fazer esse reforço da vacina contra a Covid-19. E a secretária aqui explicou que a terceira dose será inicialmente para os grupos prioritários, como os idosos e pessoas com comorbidades, mas a estratégia definitiva ainda vai ser definida em conjunto com técnicos do Ministério da Saúde e do Governo do Amazonas. A preocupação maior hoje das autoridades de saúde é com relação ao grande número de faltosos da segunda dose ainda, né? Ainda estamos naquela fase da segunda dose, Karime, que não fecha. Em Manaus são mais de 37 mil e em todo o Amazonas aí esse número chega próximo a 150 mil pessoas que ainda não tomaram a segunda, Karime. Exato, e o que é muito grave, né? E é importante que todos completem o ciclo vacinal com as 2 doses do imunizante para evitar os sintomas graves da doença, incluindo infecções com as novas variantes. A grande preocupação agora, Carlão, é com a variante Delta.
Delta, né, que tem um alto poder de transmissão e é responsável pela maioria das mortes registradas hoje na maioria dos países. E para agilizar aí a vacinação contra a Covid-19, o estado do Amazonas vai fazer um mutirão. Atenção, hein? O mutirão começa às 9 da manhã deste sábado e vai até às 6 da tarde do domingo. Começa no sábado, 9, vai até às 6 da tarde de domingo. Desta vez, o mutirão será para atender cerca de 140 mil pessoas que receberam a primeira dose há 3 meses e que agora podem receber já a segunda dose. É isso aí, Carlão. Vão ser 36 horas de vacinação que acontece exclusivamente na Arena da Amazônia, no Centro de Convenções Vasco Vasques e no Sambódromo. Os outros pontos de vacinação da Prefeitura de Manaus vão funcionar no horário normal. Até às 5 da tarde de hoje, o Amazonas já havia aplicado 3 milhões e 50 mil doses da vacina contra a Covid, sendo que 2 milhões e 208 mil receberam a primeira dose e 799 mil receberam as 2 doses, já completaram o ciclo, ok? Temos ainda 42 mil pessoas que se imunizaram com a dose única da vacina a Janssen. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e como os escândalos no governo Wilson Lima não acabam, nem ficam poucos, né? Surgiram agora mais 2. O Tribunal de Contas do Estado suspendeu as licitações milionárias do governo do Amazonas, suspeitas de irregularidades. Karime, essas licitações suspensas são para a contratação de empresas de logística para a produção rural do programa de regionalização da merenda escolar e também para serviços de alojamento para alunos da UEA lá no interior do estado. Os detalhes nós vamos conferir agora na reportagem de Odineia Araújo. O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, Mário de Mello, suspendeu liminarmente o pregão presencial para registro de preços da ADS, Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas. Essa licitação é para a contratação de empresa de logística para o escoamento, armazenagem e distribuição da produção rural, do PREME, que é o Programa de Regularização da Merenda Escolar. O presidente do TCE atendeu a uma representação da empresa Tarairi Comércio de Derivados de Petróleo. Segundo a empresa, entre outras irregularidades, a licitação não poderia ser pelo sistema de registro de preços, já que não se trata de serviços comuns a serem contratados pela ADS. Ainda conforme a empresa, existem várias irregularidades, como no termo de referência que impede a abertura do certame, além de a ADS não divulgar o valor estimado para a contratação, nem no edital e muito menos no termo de referência. Com isso, não tem como usar o menor preço como parâmetro para a habilitação, o que configura caráter restritivo no processo. O último contrato para o serviço foi de 18 milhões e meio de reais. A fim de evitar danos aos cofres do Estado, o TCE mandou oficiar a ADS para que tome ciência da medida cautelar para suspender a licitação e cumpra imediatamente a decisão da Corte de Contas sob pena de aplicação de multa pelo descumprimento dessa decisão. Ontem, a Comissão Interna de Licitação da ADS suspendeu o pregão de registro de preços. A publicação no site não diz o motivo. Informa apenas que assim que for designada, a nova data será divulgada. O Tribunal de Contas do Estado também suspendeu outro edital do governo do Amazonas por falta de segurança contra incêndio para alojamento de estudantes da UEA nos municípios de Parintins, Tabatinga e Tefé. Nessa segunda ação, a conselheira Yara Lins suspendeu liminarmente o pregão eletrônico do Centro de Serviços Compartilhados para contratação pelo menor preço por lote de empresa especializada na prestação de serviços de alojamento com café da manhã e disponibilização de cozinha e lavanderia coletiva para atender alunos da Universidade do Estado do Amazonas no interior. De acordo com denúncia, o edital e o termo de referência não exigem o cumprimento das legislações que instituem o Sistema de Segurança contra Incêndio e Pânico. A decisão foi tomada em uma representação da empresa comercial Mix Promoção de Vendas. Odineia Araújo para o 18 horas. Mas é impressionante, né? Porque todo santo dia tem alguma irregularidade denunciada na gestão de Wilson Lima ou sendo apurada pelos órgãos de controle. Ao que parece, a prioridade mesmo dessa administração não é melhorar a vida das pessoas e sim fazer negócios ilegais, negociatas para beneficiar amigos do poder, empresas que doaram para a campanha.
tudo menos melhorar a vida de quem mais precisa. Exatamente, Karime Leão. É escândalo na saúde, escândalo na educação, na merenda escolar, na Secretaria de Produção e escândalo em tudo que é lugar, né? Nas secretarias aí de um modo geral. O governador continua agindo como se nada tivesse acontecendo. Ninguém é punido, ninguém é responsabilizado. Ou seja, um total descontrole dos gastos públicos e uma vergonha. É uma farra, né? Praticamente. É por isso que os bilhões e bilhões arrecadados a mais, todos os meses que a gente noticia isso, não são suficientes para melhorar os serviços fornecidos pelo Estado para a população, para as pessoas. E as pessoas continuam o quê? Sofrendo com serviço de saúde ruim, caos na segurança pública, com o Estado entregue aos criminosos. 18 horas. E hoje teve a operação da Polícia Federal aqui em Manaus. Funcionários da Receita Federal foram presos na Operação Desvio de Conduta, deflagrada nesta terça-feira pela Polícia Federal, em parceria com a Receita Federal. A suspeita é de desvio de mercadorias dos Correios. Foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão e 4 prisão temporária, além de 2 mandados de afastamentos cautelares, todos aqui na capital, todos em Manaus. Segundo as investigações, um servidor e uma funcionária da Receita Federal que trabalhavam no setor de fiscalização do órgão realizavam desvios de mercadorias dos Correios e encaminhavam para receptores que vendiam os produtos na internet, nas plataformas como OLX e também no Facebook. A investigação apura ainda a possível participação de funcionários dos Correios e de outras pessoas nos crimes. Os indiciados poderão responder pelos crimes de peculato, pertencimento à organização criminosa e receptação. E, se condenados, podem cumprir pena de até 19 anos de prisão. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 12 minutos. Vamos direto para Brasília conversar com o correspondente do programa 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Então, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a recondução do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para um novo mandato, né? E na sabatina, Aras criticou a Operação Lava Jato e defendeu o Supremo Tribunal Federal ele defendeu o Supremo Tribunal de críticas relacionadas ao inquérito da fake news. Carlos Eduardo, explica pra gente, analisa pra gente esse cenário de hoje aí em Brasília. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Tudo bom? Daqui a pouco o plenário do Senado vai analisar, vai votar a recondução de Augusto Aras ao cargo de Procurador-Geral da República. Tudo indica que os senadores vão confirmar o resultado da Comissão de Constituição e Justiça, que hoje à tarde aprovou a recondução dele ao mais alto cargo do Ministério Público Federal. Ao todo, foram 21 votos favoráveis e 6 votos contrários. Augusto Aras é Procurador-Geral da República desde 2019 e, mais uma vez, ele recebeu a indicação do presidente Jair Bolsonaro para ser mantido no cargo. O relator dessa indicação foi o senador Eduardo Braga, que deu parecer favorável. Braga tem estado cada vez mais próximo do presidente da República. Foi uma sabatina rápida, até porque o acordo era pela recondução de Augusto Aras. No discurso dele, Augusto Aras fez críticas aos próprios colegas, dizendo que havia uma gastança de dinheiro público nas investigações da Lava Jato e nos trabalhos de cooperação internacional. Também havia, segundo ele, um vazamento desenfreado de informações que prejudicaram os trabalhos de combate à corrupção. Vamos ouvir o momento que ele faz essa crítica ao próprio corpo do Ministério Público Federal. O modelo de forças-tarefas apresentava uma série de deficiências, passando pela falta de regulamentação, a ausência de critérios objetivos, não só para o estabelecimento, mas também para a destinação de valores resultantes de acordos de colaboração premiada e pagamento de multas, além de altos custos com diárias, passagens de segurança e escoltas de membros. O modelo não se revelou sustentável do ponto de vista administrativo, orçamentário e mesmo finalístico,
uma vez que se verificava inobservância do princípio do promotor natural, ao submeter membros a seus pares, com quebra da independência funcional. O modelo das forças-tarefas, com pessoalização, culminou em uma série de irregularidades que vieram a público, tais como os episódios revelados na Vaza Jato, a frustrada gestão de vultosas quantias arrecadadas em acordo de colaborações e acordos de leniência, por meio de fundos não previstos em lei. A gente acompanhou aí as críticas, as duras críticas do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, à Operação Lava Jato. Carlos Eduardo. Vamos analisar o contexto. Augusto Aras é, nesse momento, o maior aliado do presidente Jair Bolsonaro, porque ele vem servindo de paraquedas, sempre aliviando e amortecendo os atos antidemocráticos protagonizados pelo presidente, pelos aliados e pelos grupos ideológicos ligados ao presidente. Ele é também amigo de muitos deputados e senadores, com apoio político da base aliada do presidente da República. Mas essa amizade tem um preço. Augusto Aras não tem o apoio dos subprocuradores da PGR, nem dos ministérios públicos nos estados, nem dos ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal. Ele responde, inclusive, a um processo no STF por prevaricação, em razão do silêncio dele, da omissão aos crimes cometidos pelo presidente Bolsonaro. Quem pode se prejudicar com a recondução de Aras é a CPI da Covid-19 no Senado. Isso porque o relatório da CPI vai ser encaminhado ao Ministério Público Federal. Os indiciados que tiverem foro privilegiados, os quais incluem o próprio presidente Jair Bolsonaro e o governador Wilson Lima, vão para análise do de Augusto Aras, lá na PGR. No âmbito político, como Aras é amigo do presidente, há um risco de ele não encaminhar a denúncia contra o governador Wilson Lima ao Supremo Tribunal Federal e, com isso, fazer com que a CPI perca a sua efetividade nessa questão da investigação sobre a crise do oxigênio no estado do Amazonas. Então, vamos esperar e ver como vai ser os desdobramentos da CPI, tendo Augusto Aras reconduzido ao cargo de Procurador-Geral da República. Karine. Ok, muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui, atualizando dos assuntos de Brasília. Boa noite, bom trabalho, Carlos Eduardo. Um abraço, tchau, tchau. Até amanhã. Tchau. Em Manaus, 6 horas e 16 minutos e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, Águas de Manaus avisa que vai realizar obras nesta quarta-feira e o fornecimento de água, atenção, hein? O fornecimento de água vai ficar comprometido nos bairros São Jorge, Vila da Prata, Conjunto Jardim dos Barés e Conjunto Vitória Régia. O trabalho começa às 9 da manhã e deve durar aí por 12 horas. Pois é, Carlão, e a previsão é que o abastecimento seja recuperado nas 12 horas seguintes após a conclusão do serviço. A concessionária orienta os moradores da região a fazer o uso consciente da água tratada nesse período e, se possível, reservar água. A empresa vai disponibilizar carros-pipa para atender situações prioritárias. E segundo a empresa Águas de Manaus, as obras de modernização do sistema hidráulico São Jorge estão próximas da conclusão e que montou aí uma força-tarefa para finalizar nos próximos 90 dias os trabalhos. Então, atenção aí, bairro São Jorge, Vila da Prata, Conjunto Jardim dos Barés e também Conjunto Vitória Régia, hein? Obras aí nesta área, quarta-feira o fornecimento de água vai ficar comprometido nesses bairros, então não é isso, Karine? Reserve aí, reserva, prepare. Exato, vamos usar com parcimônia, é bom guardar, né? Reservar um pouquinho de água para esse dia. Agora são 6 horas e 17 minutos e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. E ainda hoje, aqui no 18 horas, consumidores de vários bairros da cidade estão reclamando das consecutivas quedas de energia elétrica que acontecem durante um único dia. É o nosso assunto em instantes, logo depois da playlist. Mix. Agora nós vamos saber a previsão do tempo, em tempo e temperatura para esta noite de terça-feira e também madrugada de quarta-feira. Tempo e temperatura com Karine Leão. Previsão do tempo. E a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada, segundo informações do Clima Tempo. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 34 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 27% e 68%. 6h24 agora. 18 horas.
Olha, o Rio Negro baixou mais 8 centímetros de ontem para hoje, registra no Porto de Manaus a marca de 27 metros e 48 centímetros. Só nos últimos 4 dias o nível do Rio Negro baixou em 30 centímetros. Agora são 6 horas e 24 minutos. E o prefeito de Manaus, Davi Almeida, anunciou hoje a realização de concurso público para a área da saúde com 2.001 vagas, tá? A previsão é que o concurso aconteça em fevereiro do ano que vem, com vagas para médico, enfermeiro, cirurgião dentista, farmacêutico, nutricionista e psicólogo. E tem mais, né, Carlão? Tem mais vaga aí. Sim, Carmeleão, tem mais vaga também, olha só, para assistente social, fiscais de saúde, técnico em enfermagem, condutor de ambulância, assistente em administração, condutor de motolância, agente comunitário de saúde, dentre outros cargos. Também haverá vagas para a formação de cadastro reserva. Motolância, Karime, é uma motoambulância, né? Exato, aquele cara que chega rapidinho, legal, costurando o trânsito. Motolância. E ele está apto a administrar os primeiros socorros lá no acidentado até que a ambulância consiga chegar no local. Bacana. É, muito bacana. Bom, segundo a prefeitura, as vagas são para substituir servidores aposentados, falecidos, exonerados, demitidos e temporários. E por isso, o novo concurso não vai ter impacto financeiro, porque o valor já está na folha de pagamento. E o processo, hein? O processo do concurso está sendo formalizado e o edital deve ser divulgado em outubro deste ano ainda. Atenção, as provas acontecem em fevereiro de 2022 e a convocação dos aprovados vai ser de forma imediata. Você está ouvindo 18 horas. E continuando nessa área de emprego público, o Ministério Público ajuizou uma ação de improbidade administrativa contra o vice-prefeito de São Sebastião do Atumã, que é o Francivaldo Loureiro da Cruz. Aqui, o Atumã, esse lugar, é claro, fica aqui no interior Sim. do estado do Amazonas. Escuta essa. Segundo a promotoria, ele acumulou o cargo de político com o de vigia numa escola da cidade e recebeu os 2 salários por 6 meses. E o portal de transparência da Prefeitura de São Sebastião do Atumã mostra que o salário mensal do vice-prefeito é de R$ 12.600. Um bom salário, hein? Ele acumula mais R$ 1.725, acumulando aí mais R$ 1.725 no R$ 12.600, Karime, como vigia aí, olha só. Em 6 meses ele acumulou mais de R$ 13.000 e, é claro, né, de forma ilegal. 18 horas. E consumidores de vários bairros aqui de Manaus estão reclamando das consecutivas quedas de energia que acontecem durante um único dia. No interior do estado a situação ainda é bem pior, por incrível que pareça. A repórter Ananda Chama traz mais detalhes sobre esse assunto. Chegou o verão amazônico, período marcado pelo calor excessivo e altas temperaturas no Amazonas, resultando no aumento do consumo de energia. Porém, diversos bairros da cidade de Manaus têm registrado várias quedas de energia em um único dia. A situação no interior do estado vem piorando cada dia que passa. Na quinta-feira passada, o deputado Dermilson Chagas sugeriu ao presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Roberto Cidade, que fosse criada uma frente parlamentar que ajude a solucionar graves problemas de energia que os municípios do interior sofrem no cotidiano. Olha, essa frente parlamentar que eu estou pedindo para o presidente para criar é para atender o interior do estado do Amazonas. Nós temos as PI, que são produtores independentes de energia após a privatização, que ficaram de investir para melhorar a produção de energia e a distribuição, coisa que muitas delas não fizeram. Aumentou a demanda, mas a oferta de energia continua a mesma. Dentro da capacidade de produção que é antiga, eles não ampliaram. Então, essa falta de energia está muito pautada pela falta de produção de energia para a demanda, que é muito pouca. Então, com isso, temos sucessivos apagões em vários municípios, além da situação que vai acontecer recentemente, muitas delas
vão ficar desabastecidos porque o rio está secando a tal ponto que o combustível para chegar nesses produtores independentes vai ter certa dificuldade. E como é que fica o cidadão, como é que ficam os hospitais, como é que fica a telefonia, como é que fica o comerciante? Então, tudo isso é uma pauta que estou pedindo ao presidente e também vou procurar conversar com a Defensoria Pública para resolvermos da melhor forma possível. Dermilson Chagas falou sobre somar forças com a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas, presidida pelo deputado João Luiz, que esteve em visita na cidade de São Paulo de Olivença e falou com a nossa equipe sobre a instabilidade na energia elétrica. Eu estive pessoalmente em São Paulo das Olivenças e o que a própria agência da Amazonas Energia em São Paulo das Olivenças nos informou, que rodízio de racionamento, é que a empresa que instalou os motores, a Greco, em São Paulo das Olivenças, a capacidade de fornecer energia é abaixo do que a cidade ela demanda. Então, isso precisa ser revisto. Nós vamos, através da Comissão de Defesa do Consumidor, com todos os seus membros, deputados, formar aí uma força-tarefa para estar visitando os municípios. O deputado também falou que recebe demandas com problemas de energia de vários municípios do estado, incluindo a capital. Nós não podemos deixar com que aconteça um apagão, ainda mais no verão que nós estamos, que demanda mais energia, e as pessoas usando ar-condicionado, e as pessoas usando mais energia. Nós não podemos ficar aqui parados e acontecendo esses apagões no interior do estado. E não no interior do estado, mas aqui em Manaus também, na última semana teve, na última sexta-feira, teve também problemas. Na madrugada de ontem para hoje, também teve vários picos de energia. Então, nós estamos visualizando que há problemas. Então, nós estamos aqui não para criticar, mas estamos aqui para colaborar para que a empresa venha fornecer uma energia de qualidade e a população não seja prejudicada. A Amazonas Energia informou por nota que não há registro de aumento de interrupções de energia e que a região amazônica tem muita incidência de eventos relacionados a árvores sobre a rede, descargas atmosféricas, colisão de veículos em postes ou até mesmo animal sobre a rede de distribuição, ocorrendo consequentemente os desligamentos. A Ananda chama para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, o Sindicato de Trabalhadores da Educação do Amazonas critica projeto Educação Premiada do Governo do Amazonas, o chamado Programa de Incentivo ao Cumprimento de Metas da Educação Básica, que exclui bonificação de 16º salário de professor. Segundo o sindicato, o programa é prejudicial para os trabalhadores. Agora a gente vai entender o porquê que esse programa é tão prejudicial agora, na reportagem da Eugênia Araújo. O projeto de lei número 377/2021 do Governo do Estado, que altera a lei número 3.279, de 22 de julho de 2008, o chamado Programa de Incentivo ao Cumprimento de Metas da Educação Básica, tem sido criticado pelo Sinteam, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas. O sindicato diz que o programa já existia, virou fundo com direito a comitê e hoje se resume em uma comissão. Para o Sinteam, colocar um programa de premiação para alcançar metas é inapropriado em um momento de pandemia. Segundo o governo, o programa facilita o pagamento do 14º e 15º salário aos profissionais através de metas individuais. Em contrapartida, de acordo com a diretora do Sinteam, Beatriz Calheiros, a proposta tira 2 gratificações pagas a professores que atingem metas de ensino e extingue o fundo de financiamento do programa. O Sinteam considera que a melhor forma de incentivar o cumprimento das metas, tanto do Plano Estadual de Educação quanto do Plano Nacional para a Educação Básica, mas também para o ensino médio, no estado do Amazonas, é levando em consideração as diferentes realidades escolares que nós temos na capital e no interior. Infelizmente, não será por meio de uma alteração nos projetos de programas de bonificação que a Secretaria de Estado e o Governo do Estado vai
conseguir um melhor êxito no processo de ensino e aprendizagem. É no mínimo contraditório e estranho que, se há recurso, isso não seja vinculado diretamente no salário do trabalhador. Para o Sintean, a bonificação de 14º e 15º salário através de metas a serem atingidas é prejudicial para os trabalhadores e compromete também a qualificação do ensino-aprendizagem por colocar uma escola contra a outra, mesmo elas estando em pé de desigualdade. Isso porque o mesmo recurso que tem uma escola militar ou um CET, que é um centro de educação de tempo integral, por exemplo, não tem uma escola da periferia de Manaus. Estão preocupados com esse resultado, que seria atingido exclusivamente pelo desempenho dos professores e dos estudantes, mas desconsideram todo o resto da estrutura escolar, administrativa, pedagógica. Inclusive, por exemplo, levando em consideração que o governo do estado, ao invés de premiar, poderia valorizar a categoria, já que está se propondo a disponibilizar o seu recurso do Tesouro Estadual, não se justifica por que não aumentar no salário de todos os trabalhadores que compõem a rede, para assim garantir melhores dias de trabalho, de processo de ensino e aprendizagem e uma condição melhor para os estudantes. Além disso, segundo Beatriz Calheiros, a questão da qualificação do programa Educação Premiada é contraditória, porque a própria SEDUC retarda a progressão por titularidade dos trabalhadores. Nós alcançamos o que deveria ser uma regularização automática disso em 2019, mas logo em seguida o governo Wilson congelou com a lei delegada essa possibilidade. Então, quer dizer, o professor continua tentando se qualificar com especialização, mestrado e doutorado, mas a secretaria não aceita essa qualificação para valorizar e remunerar o professor que se dedicou, que muitas vezes pagou o curso. Odinei Araújo para o 18 horas. 18 horas. Olha, a BR-319 que liga Manaus a Porto Velho voltou a ser liberada hoje. A passagem de veículos foi liberada numa pista da BR na altura do quilômetro 29, próximo a Careiro da Várzea. Na segunda-feira, o asfalto cedeu e o tráfego ficou interrompido na BR que liga Manaus a Porto Velho. Pois é, Carlão, em nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes informou que as equipes seguem trabalhando no local para restaurar o tráfego na segunda pista da BR. A cratera surgiu a partir de um rompimento de bueiro com as fortes chuvas que atingiram a região. A correnteza da água causou uma erosão e provocou o desabamento da pista. Olha, a Fundação Hemoan convoca com urgência doadores de sangue O positivo e também O negativo. Os dois tipos estão com estoque crítico por causa da queda do número de doadores nas 2 últimas semanas. A média de doações nos últimos 15 dias está em 130 doações diárias. Pois é, Carlão, e para a gente ter uma ideia, para manter o estoque em níveis normais, esse número deve ser de 180 a 250 doações por dia. E de acordo com a gerente de captação de doadores, a Flávia Rezende, a queda nas doações é sazonal e também pode estar relacionada ao período de vacinação contra a Covid-19. Vamos conferir. Nós temos muitas pessoas se vacinando, isso, claro, é algo muito positivo, mas vem gerando dúvidas sobre posso doar sangue depois de me vacinar, né? Ou então posso vacinar e depois doar sangue. E isso tem atrapalhado, né? Isso tem afetado muito o nosso estoque, principalmente para esses dois tipos sanguíneos que são tão importantes, né? Que é o O positivo, que é aquele que mais de 60% da nossa população no Amazonas tem esse tipo sanguíneo, então a gente precisa muito. E também do O negativo, que é considerado o tipo de sangue doador universal. O que significa? É quando, assim, em situações de urgência e emergência, em que não é possível saber o tipo sanguíneo da pessoa, imagina, assim, um acidente de trânsito, alguma coisa nesse sentido, esse é o tipo sanguíneo, esse é o sangue que a pessoa vai receber, né? Não dá tempo de fazer uma testagem, não dá tempo de fazer um exame, ela vai receber o O negativo. Então precisa muito dele. E infelizmente a gente está com estoque muito reduzido, né, escasso. A gente vem buscando estratégias para tentar convocar as pessoas, convidar as pessoas para que elas se sintam seguras em doar sangue nesse período.
e é importante ressaltar também que é seguro fazer a doação de sangue após a vacinação. É só prestar atenção no período, né? Então, se você tomou a vacina Coronavac, aguarda 2 dias e você já pode doar sangue. Se você tomou as outras, como a Janssen, a Pfizer ou a AstraZeneca, conta 7 dias e já pode se candidatar à doação de sangue. Bom, Karime, tá feito aí então, né? Importante. Tá feito aí o pedido, né? O positivo e o negativo, né? Tá? Exatamente, gente. Qualquer pessoa pode doar com boa saúde a partir aí dos 18 anos até 69 anos, tá? Com peso a partir dos 50 quilos. O candidato à doação deve estar bem alimentado e munido de documento de identidade, tá? Os jovens de 16 e 17 anos podem doar com autorização formal do responsável ou representante legal. Não pode doar sangue pessoas que têm hepatite, que tiveram hepatite depois dos 10 anos de idade, tem comportamento sexual de risco, usa droga, teve malária, recebeu transfusão sanguínea ou teve doenças sexualmente transmissíveis nos últimos 12 meses e teve febre nos últimos 30 dias. Essas informações são lá do site do Hemuan, do governo do estado do Amazonas. A gente tem um telefone aqui também. Caso tenha dúvida, você pode ligar para o 3655-0100. 3655-0100 é importantíssimo porque a sua atitude de doar sangue vai com certeza salvar muitas vidas. Carlão. Karime, atenção aí, os O positivo e O negativo, né? A campanha tá voltada para esse pessoal, mas eu acho que qualquer um, né, Karime, pode participar e doar o sangue, né? Fica lá em estoque, né? Quanto mais tipos sanguíneos tiver, melhor, não é isso? Exato, gente. Então, vamos participar. Qualquer AB negativo, pode participar, pode ir lá doar sangue. Eu sou doadora, não tem problema algum, você pode doar sangue, vai às suas atividades normal, entendeu? Você não fica cansado, você não fica debilitado, a sua saúde não fica abalada de forma alguma. Isso são mitos e mentiras. Você pode doar sangue numa boa e agora, é claro, com esse cuidado a mais, respeitando esses prazos com a vacina da Covid-19. 6h41, boa noite. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para amanhã, hein? Amanhã é quarta-feira, tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 35 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 29% e 60%. 6h48. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Bom, vamos aos indicadores econômicos desta terça-feira. O dólar fechou em queda de menos 2,23% e encerrou o dia cotado a R$ 5,26. O euro fechou o dia em baixa de menos 2,15%, cotado a R$ 6,18. E o Bitcoin também fechou em baixa com menos 3,85%, cotado a R$ 250.812. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, registrou forte alta de 2,33% na sessão de hoje, terminando o dia aos 120.210 pontos. É a maior valorização diária em quase 7 meses. E a previsão deste ano no mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é a inflação oficial do país, subiu de 7,05% para 7,11%. E esta é a 20ª elevação consecutiva na projeção. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo Banco Central e também teve revisão do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia nacional. Os economistas do mercado financeiro reduziram a estimativa para o crescimento de 5,28% para 5,27% do PIB do ano de 2021. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o Amazonas registra alta nos preços de combustíveis e gasolina. Já chega a R$ 6 o valor, correndo o risco, inclusive, de aumentar. A reportagem é de Ananda Chama.
De acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ANP, na semana passada os preços médios do etanol hidratado subiram em 21 estados. O preço médio do biocombustível no país subiu 4,05% a R$ 4,32 na comparação mensal. O Amazonas foi o estado com a maior alta no período. O litro subiu 9,06% no mês. Na apuração semanal, o avanço foi de 8,49% para R$ 5,35 o litro. Ainda segundo o levantamento, a gasolina foi mais competitiva que o etanol em todos os estados. O aumento foi de 51% ao longo deste ano e a probabilidade é que esses valores cresçam cada vez mais. Isso acontece devido à alta do petróleo nos últimos meses, superando o valor de $60. Lembrando que o valor do câmbio no Brasil está em R$ 5,25. O economista Evandro Normando explicou que existem 3 principais culpados pelo aumento. Abre aspas. Primeiro, a alta lucratividade da Petrobras, pois os seus contratos com acionistas internacionais recebem os lucros em dólar, ou seja, domínio total dos estrangeiros. Segundo, os governos estaduais não abrem a mão de baixar a alíquota de impostos sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e de comunicação ICMS, pois perderão a arrecadação. Terceiro, o governo federal poderia mudar a cobrança do ICMS para as refinarias e não deixar os estados livres para cobrar na bomba, pois assim cobram pela média das cidades pelo Brasil afora, fecha aspas. Tentamos entrar em contato com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, Lubrificantes, Álcool e Gás Natural do estado do Amazonas, mas até o fechamento da matéria não tivemos um retorno. Ananda chama para o 18 horas. 18 horas. E a Receita Federal abriu nesta terça-feira consulta para os contribuintes do 4º lote da restituição do Imposto de Renda 2021. Esse lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores e o valor chega a 5 bilhões e 100 milhões de reais. O crédito será feito no dia 31 de agosto para quase 4 milhões de contribuintes. Para saber se você teve a declaração liberada, é só entrar no site da Receita Federal no espaço Consultar Restituição. A consulta pode ser feita ainda no aplicativo de celular da Receita, que também mostra a situação cadastral do CPF do contribuinte. Olha, esperar é uma tarefa um pouco difícil, não é mesmo? Ainda mais para aquelas pessoas que são ansiosas, né, Karine? Agora imagine só esperar por uma resposta que significa o sustento para dentro de sua casa. Aí complica, é o desespero, não precisa nem ter ansiedade, né? Aí é horrível, né? Bom, e nessa espera, mais de 1.450.000 brasileiros estão aguardando por uma resposta do INSS. Aqui no Amazonas, muita gente também está nessa situação e mesmo com os novos prazos, a análise do pedido, em alguns casos, demora mais de 6 meses. E a repórter Júlia Gomes explica o assunto pra gente agora. A demora na concessão de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, que tem uma fila de mais de 1.450.000 requerimentos em análise, segundo os dados de junho deste ano, tem afetado a vida de segurados que dependem do benefício. E a dona Edilene Melo é uma dessas pessoas. Desempregada, ela tenta há 6 meses uma resposta do INSS com relação ao pedido de pensão por morte do marido. Tô com 6 meses esperando. O meu marido morreu e eu deixei tudo na mão da advogada. Eu tô com 6 meses na espera. E agora eu tô nessa situação, esperando, desempregada, esperando. Embora desde o meio de junho passaram a valer novos prazos para análise de benefícios do Instituto, muita gente ainda espera além do prazo por uma resposta, aqui no Amazonas. Seu José Araújo, do Sindicato dos Aposentados e Pensionistas no estado, afirma que falta servidores do INSS para atender a alta demanda. Devido, acho que a pandemia, não sei o que, está realmente faltando profissionais para atender a demanda, então é muita demanda e a situação é essa, entendeu? Então é o seguinte,
a pessoa pede uma aposentadoria, uma pensão, é misericórdia, 2, 3, 4 meses para ser resolvida essa situação. O que está faltando é mais gente para atender a população, porque aí o povo está com essa carência, porque não tem gente, eu acho que não tem gente para atender. Então o povo fica na fila de espera, que misericórdia. E a outra situação sobre pensão também demora que só, porque é o seguinte, aquela pensionista vivia com a esposa, com aquela aposentadoria, aí depois que ela perde o esposo, aí vai pedir uma pensão misericórdia, 2, 3, 4 meses. Um acordo entre o INSS, o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União estabeleceu novos prazos para a concessão dos benefícios, que agora tem de 30 a 90 dias, dependendo do tipo do benefício, e valerá tanto para novos pedidos quanto para os que já aguardam resposta. Até então, a lei previa o limite máximo de 45 dias para análise de todos os benefícios, mas esse período não vinha sendo cumprido pelo Instituto. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. E agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas informa o diagnóstico de 162 novos casos de Covid-19, elevando o total para 423.308, o total de números de casos registrados confirmados para a Covid-19 no estado do Amazonas. E ainda de acordo com o boletim, foram confirmadas 5 mortes, elevando para 13.661 total de mortes no estado. E no Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde, o país totaliza 20.600.000 pessoas com diagnóstico positivo para a doença. E soma também 575.000 mortes. O país também registra pelo menos 19 milhões de pessoas recuperadas da doença. Agora, 7 horas e 1 minuto. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A que ponto chegamos? A conselheira do Tribunal de Contas do Amazonas, Yara Lins dos Santos, suspendeu um pregão eletrônico do governo do estado para contratar alojamento para a UEA em Parintins, Tefé e Tabatinga. Ao conceder a medida liminar, a conselheira destacou iminente risco à segurança dos estudantes devido à falta de laudos dos bombeiros nos alojamentos. É óbvio que para a contratação de serviços de alojamento é primordial verificar a situação dos prédios, se tem segurança para as pessoas, mas não. A UEA e o órgão do governo do Amazonas que faz a licitação não cobraram a vistoria dos bombeiros sequer. Qual é o respeito que tem com os estudantes? Como a vida dos estudantes fica nessa situação? Parece que nenhum respeito. Parece que estão mais preocupados em beneficiar alguém com o contrato. É só mais uma pequena notícia na imprensa, mas um grande escândalo para a lista da gestão do governador Wilson Lima. Repetimos, a que ponto chegamos? 18 horas. 7 horas, Karime, finalizando mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite, gente. Um beijo. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7 e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.